irmãos pelas orações. E já estou no corujão, não domingo agora, não sábado agora, porque se eu for minha esposa me mata, mas com certeza logo logo estarei de volta na ativa da corrida. E você que está conosco online a partir de agora, seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira. É um prazer ter você online conosco. Hoje nós vamos estudar os Salmos 23, o cuidado do bom pastor Jesus Cristo. E diga aí de onde você é, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem aí no chat e curta a nossa página, compartilha essa mensagem e clica aí no sininho aí da nossa página da igreja. Salmos 23, lemos assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez porque podemos nos reunir como igreja para juntos cultuarmos ao Senhor nesta quarta-feira. Obrigado por esse tempo, ó Pai. Agora que nós já te adoramos, já te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito a cada um de nós, por respostas de orações. Agora queremos ouvir essa porção da tua palavra. A minha oração, ó Pai, é que eu não fale o que eu quero, mas o que vem do Senhor para cada um dos nossos corações nesta noite. Que teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar, agir em nossas vidas. E é no nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Amém. Podes assentar? Nós temos aqui o salmista Davi falando sobre o cuidado do bom pastor para com as ovelhas. É interessante que o salmista Davi, o rei Davi, ele também era pastor de ovelhas no sentido animal. Então ele coloca algumas propriedades no texto que a gente tem que remeter a nossa mente ao cuidado do animal, para poder tirar o máximo de proveito do texto. Porque o rei Davi, antes de ser rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E tanto que quando ele foi ungido rei, ele tinha sido deixado de propósito fora no processo seletivo ao reinado, porque ninguém dava muito crédito, porque ele era pequeno, ele não tinha porte de um soldado, diferente dos seus irmãos. Mas Deus tinha escolhido ele para ser o grande rei Davi que foi. E ele foi chamado lá do meio das ovelhas do seu pai, para vir até a estalagem onde eles estavam ali, para ali ser ungido rei de Israel. Mas ele era pastor de ovelhas. Então, quando ele escreve esse texto, ele escreve com propriedade, falando de características de um bom pastor. Por que é importante lembrar do bom pastor que é Jesus? Amados, nós vivemos em dias tão atribulados, de tantas incertezas. Estava ouvindo uma reportagem falando que as pessoas estão adoecendo diante de tantas informações negativas, ruins. É guerra, é economia, é violência, é incerteza. São tantas informações que as pessoas estão adoecendo. Saiu uma reportagem agora da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que as pessoas estão adoecendo igual estavam na pandemia. Porque na pandemia muita gente adoeceu com essa história de tudo trancado, a gente pode perder nossos familiares, amigos, e muita gente adoeceu, muita gente entrou em remédios, ansiolíticos, entre outros, calmantes, e nunca mais saíram de lá. E esse tempo de incertezas, segundo a própria OMS, tem gerado o mesmo sentimento no mundo inteiro. Isso mostra como as pessoas estão sem respostas. Inclusive, uma pessoa que eu estava ouvindo estava dizendo isso: a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui 15 dias. Porque uma única decisão em meio a essa guerra pode mudar tudo. De repente eles param com a guerra, é um caminho. De repente eles atacam uma base que não podia atacar, é outro caminho. E assim por diante, são pequenos detalhes que nos mostram que nós não temos o controle de nada. E isso gera incerteza, ainda mais numa sociedade que quer ter o controle de tudo. Nós somos assim. A gente quer ter o controle de tudo, a gente quer fazer tudo de forma organizada, planejada, a gente quer ter o dia de amanhã já todo ali pré-descrito do que vamos fazer, a gente não quer que nada saia fora daquilo que a gente se planejou. Nós somos assim. Só que a realidade da vida mostra que tudo isso é balela.
que a gente não tem o controle de nada. Quando a pandemia chegou, foi do dia para a noite, tudo fechado. Provou que a gente não tinha o controle de nada. Uma decisão que esses homens que estão no poder venham a tomar hoje ou amanhã, muda tudo na tua vida e na minha vida. Até quando a gente foi viajar, a Fernanda olhou para mim, e aí, amor, vai ter combustível para ir e voltar, caso entre uma greve de caminhões? Eu falei, o tanque é cheio, a distância é tanto, se tiver a greve, a gente roda menos lá, dá para ir e voltar, vamos embora. Já alugamos lá Airbnb, fazendo propaganda, ó, merchan, já alugamos, então vamos. Ela falou, o bom é que você não tem medo. Eu falei, se eu tiver medo, eu não vivo. Eu calculei, sou o homem da casa, pai de família, tenho minha família em segurança para cuidar dela. Calculei, vi que dá para fazer, vamos embora, vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando, que vai ser bom para todos nós. Mas isso é o quê? Incerteza. A gente vai ali calculando sem saber o que vai acontecer depois. Tanto que quando a gente chegou lá na cidade que a gente foi, a primeira coisa, parei no posto e abasteci. Se acontecer uma greve amanhã, meu carro está abastecido para voltar para São Paulo e sobrar para rodar lá até que as coisas se normalizem. Então você vai planejando, mas isso é estressante. Isso vai tirando a nossa paz. Mas mais uma vez a Bíblia comprova que nós não temos o controle de nada. E aí o rei Davi ele vai dizer, olhe para Jesus como o seu pastor, o sumo pastor, que tem o controle de tudo. Por isso ele começa no verso de número 1 dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele não é o pastor do outro. Antes dele ser do outro, ele é meu. Ele é meu pastor. A primeira coisa que a gente aprende no texto, a gente tem que declarar, porque se você olhar a palavra Senhor, está com S maiúsculo apontando para Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor, tanto que ele se declara pastor de ovelhas lá em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor que entro pela porta. Já o ladrão, ele entra de forma escondida para roubar, matar, destruir. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Então, o salmista Davi, ele está aqui falando do Messias Jesus Cristo que viria. O Senhor Jesus é o meu pastor. E por isso, nada me faltará. Você consegue entender a grandeza desse verso 1? Esse texto é um texto que muitos deixam aberto para guardar a casa, guardar a clínica, guardar o carro. Não, esse texto tem preciosidades que têm que ser tiradas para você. Você tem que praticar esse texto. O Senhor é o seu pastor. Quando o medo vier, você vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai lembrar das promessas que esse pastor fez. O próprio rei Davi, ele escreve em Salmos, eu fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Ou seja, eu estou cuidando de você. Eu vou cuidar até o fim. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é, o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. Quando você estiver ansioso, inquieto, preocupado com amanhã, lembre-se de declarar, Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará não é só a comida na mesa, mas é a proteção, é o controle do amanhã, é o cuidado do amanhã. Porque mesmo que o mundo esteja se preparando para o anticristo, o diabo, assumir a liderança de tudo, ele não trabalha sem a permissão de Deus. Olha para a história de Jó. Quando Jó estava ali passando por aquela tribulação toda, a gente vê lá no capítulo 1 que o diabo foi pedir para Deus se podia mexer com Jó. Isso prova que o diabo ele não tem o domínio total do mundo nem das circunstâncias. Ele trabalha sob a permissão de Deus. Por isso que quando a gente olha esse texto, a gente precisa confiar. Verso de número 2. Você está cansado? Ele faz você deitar em verdes pastos. Pensa no contexto do animal ovelha. O que o animal gosta? Um pasto verdejante. Um pasto verdinho para comer, deitar, descansar. Às vezes essas viagens que a gente faz, aqui pertinho do interior de São Paulo, a Rota das Águas ali, Serra Negra, Águas de Lindóia, a gente gosta de fazer um caminho por dentro, né? Pelas estradinhas de dentro, internas. E aí a gente passa por, tipo fazendas, chácaras, que tem esses animais, né? Até perto do Oiko Center tem vários animais, várias chácaras cheias de animais, e às vezes tem ovelhas. E o que a ovelha gosta? Daquele pasto verde, não só ela, outros animais também. Mas Jesus está dizendo, eu como seu bom pastor, eu vou te dar descanso. Um pasto verde para você caminhar sem preocupação. Porque quando o animal está num lugar onde não tem pasto, ele não tem comida. E se não tem comida, ele tem fome. E se tem fome, ele fica irritado, ele fica com medo, ele fica estressado. Traga isso para a sua vida. Quando Jesus está dizendo, eu te dou um pasto verde, ele está dizendo, eu vou dar o que você precisa. Então eu vou te fazer deitar na minha confiança, no meu cuidado.
Jesus está dizendo, eu vou fazer você deitar em verdes pastos e as águas tranquilas. Uma das coisas que eu aprendi estudando sobre as ovelhas é que as ovelhas têm medo de águas turbulentas. Elas ficam com medo de cair e a água levá-las. Por quê? Por causa do pelo. O pelo dela, a lã delas é muito grossa. Quando ela está cheia de lã, a lã é grossa. E se ela molhar, vai ficar pesado. E se ele ficar pesado, molhado, se a ovelha ficar pesada, ela não consegue sair da água. Por isso que ela precisa de águas tranquilas. Olha que ensinamento que Davi nos passa. Ela precisa de águas tranquilas para descansar. Sabe o que você precisa para descansar? Deus sabe do seu medo, da sua ansiedade, da sua inquietação, e é isso que Ele prepara. Quando a gente olha para esse pastoreio de Jesus, Ele está dizendo, para a ovelha, eu vou dar um pasto verde, e eu vou dar águas tranquilas para ela descansar e ficar em paz e em segurança. Para você, irmão Antoniel, para você, irmã Josi, para você, irmã Roberta, para você, irmão Robson, Deus conhecendo os nossos corações, Ele vai dar exatamente aquilo que acalma a nossa alma. Você consegue entender que esse pastoreio de Jesus é assim? Talvez o que Ele vai me dar, Ele vai me acalmar, não vai acalmar você, mas Ele te conhece, porque foi Ele que te criou. E Ele vai te dar como ovelha dele aquilo que vai também te acalmar. Verso de número 3, refrigera minha alma. Esse texto, quando eu leio, eu fico pensando num carro que ferve. Não sei quem já teve problemas com o carro fervendo. A água do radiador ali explodindo para tudo que é lado, o motor esquentando. A minha irmã, ela comprou uma vez, eu tinha um Palio antigo, né? Eu tinha comprado ele em 96. E eu lembro que depois eu vendi para ela. E aí ela viu um ponteirinho lá no painel do carro, aí ela achou que era um relógio. Aí ela foi lá e colocou um adesivo. Mas não era relógio, era um marcador de temperatura. E um certo dia ela estava no trânsito, por algum motivo o carro ferveu, ela não viu, por quê? Porque havia um adesivo na frente do marcador de temperatura do carro. Mas eu fico imaginando esses momentos, uma vez voltando com esse carro nosso, da escola da Maria Luísa, uma fumaça para tudo que é lado, água, não tinha fervido, mas tinha estourado uma mangueira. Quantas vezes nosso coração está assim? Está a 1000 por hora, está fervendo, a gente está irritado, a gente está inquieto, a gente está preocupado. Sabe aquele momento que você está até tenso? Se alguém encostar em você, você está duro, parecendo uma pedra, de tão tenso, de preocupações e inquietações. Aí Jesus vai dizer, deixa eu refrigerar a tua alma. Refrigerar é você pegar uma chapa bem quente e jogar uma água gelada. Sobe aquela fumaça branca e a temperatura da placa cai. Jesus está dizendo, deixa eu acalmar tua alma, teu coração. Muitas vezes nós ficamos inquietos e até tomamos remédios de forma desnecessária, porque a gente não descansa em Jesus. Jesus é o maior calmante que você possa usar na sua vida, o melhor ansiolítico. Sabe por quê? Ele está dizendo, deixa eu cuidar de você. Ao invés de você depender de remédio, se não é patológico o teu problema, mas é só emocional, deixa, confia em mim, deixa a ansiedade, a inquietação, a preocupação no meu altar e vai dormir em paz. Aos seus Deus dá o sono. A Bíblia ensina isso. Deus dá o sono àqueles que confiam nele. Eu já conversei com várias pessoas, ovelhas e amigos, pessoas que disseram para mim, pastor, eu não consigo dormir. Isso é falta de confiança no bom pastor. Seu coração está fervendo, deixa Jesus refrigerar. Deixa Jesus jogar aquela água geladinha para refrigerar, que Ele vai dizer, eu estou cuidando, dá para você dormir enquanto eu cuido? Porque aos que eu confio, aos que confiam em mim, eu dou sono, eu dou aquela noite gostosa, onde você dorme e acorda renovado. Quantas vezes a gente dorme e acorda com sono, cansado, exaurido, porque a gente não dormiu bem? Nos primeiros dias de dor, aqui na minha lombar, eu não estava dormindo bem. O meu relógio, que pega vários sinais de saúde, ele estava toda hora avisando, 3 marcadores errados, 2 marcadores errados. Meu batimento cardíaco dormindo é 44, 40, é bem baixo, né? Porque eu sou corredor, então o batimento é pouco. Com essas dores, 60, 58, olha a diferença. Mas por quê? Havia uma dor que me impedia de dormir. Essa dor é física, graças a Deus está passando. E a dor da alma, que às vezes a gente tem e não consegue dormir igual. É essa que Jesus está dizendo, deixa eu refrigerar a sua alma. Deixa eu refrigerar, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está dizendo, eu vou honrar meu nome cuidando de você. Quando Deus cuida de você, Ele não está primeiramente pensando em você,
Ele está pensando em honrar o nome dele que prometeu cuidar de você. Porque às vezes a gente fala, Deus vai cuidar de mim, será? Ele cuida primeiramente porque antes dele te amar, ele tem um nome a honrar. Ele tem uma promessa a zelar. Ele tem algo a fazer que ele prometeu. Então antes dele cuidar de você, se preocupar com você, que ele se preocupa, ele quer honrar o nome dele, para que você possa testemunhar, Deus permanece sendo fiel. Por isso que ele diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes a gente sai para trabalhar, as irmãs até agradeceram, como é bom, né? Os amados chegarem em casa e poder apalpar, dizendo, está vivo. Deus guardou mais um dia, Deus deu livramentos. Deus deu livramento à Joicinha, que agora está indo de bicicleta, já estamos sabendo. Parabéns, esportista nata. Vai correr com a gente, vai de bicicleta enquanto a gente corre. Amém, vamos marcar. Mas, amados, quando chega em casa, aquele alívio, né? Está todo mundo dentro de casa. Na segunda-feira, eu fui fazer um exame, a ressonância, no laboratório que fica 2 ruas de casa. Aí eu falei para a Fernanda, amor, até ir no estacionamento, abrir o portão que é manual, descer aonde está o carro, sair com o carro, fechar o portão, cruzar 2 semáforos para chegar lá, eu vou a pé, bem mais rápido. Só que aí ela, quando chega lá, me avisa. Aí que o exame estava marcado para 11h30 da noite. Aí eu cheguei mais cedo, me atenderam mais cedo. Amor, acabei de chegar. Ufa, que alívio, Deus é bom. Aquela preocupação toda. Por quê? Porque a gente anda todo dia no vale da sombra da morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que nós somos como ovelhas preparadas para o matadouro. Porque o mundo é assim. A gente sai e não sabe se volta. Mas Jesus está dizendo, independente dos problemas lá fora, deixa eu pastorear a tua vida. Ao invés de se preocupar com os problemas, vai viver a vida, vai celebrar a vida. Quantas pessoas têm medo de morrer? E essa semana, uma coisa que me veio ao coração foi aquele acidente no aeroporto lá de Nova York, que aquele carro de bombeiro pegou a frente de uma aeronave. Que morte mais estranha! Você está pousando um avião com um copiloto do lado, um carro que é para te socorrer, atravessa a pista na hora errada, arranca a frente do avião e mata na hora, piloto e copiloto. Mais do que isso, aquela comissária que fica sentadinha ali atrás do banheiro, que está atrás do cockpit do piloto, ela foi lançada a mais de 100 metros, presa na cadeira e está viva. Você consegue entender isso? Como a vida é dinâmica, para 2, ou para o copiloto e para o piloto, era o dia da morte. Já para essa que foi arremessada a metros e metros de distância, não aconteceu nada, arranhões, questões poucas. Então isso revela que a gente não tem que ter medo nem da morte, é celebrar a vida um dia de cada vez, confiando no Senhor. Às vezes a gente olha essas incertezas que estão nos jornais e a gente fica, e amanhã, e amanhã? Deus já está no amanhã. Talvez você vai ser chamado hoje à presença dEle. E aí você deixou de celebrar a vida hoje para celebrar o medo, celebrar a ansiedade, celebrar a inquietação, celebrar os problemas da vida. E Jesus está dizendo, ainda que você viva no extremo, porque o extremo do ser humano é a morte. O extremo, o final de tudo é a morte. E Jesus está dizendo, através de Davi, ainda que você ande no extremo da vida, no final, ali na linha perto da morte ou na linha da morte, eu vou estar com você. Eu vou te guardar ou vou caminhar com você no meio do processo da morte. Quando a gente lê isso, a gente sente aquela segurança, aquela confiança que Estevão, o primeiro mártir da história cristã, viveu. Ele estava pronto para ser apedrejado para morrer, ou melhor, já estava sendo apedrejado para morrer. Ele olha para o céu, sabia que ia morrer, olha para o céu e vê Jesus dizendo para ele, você está entrando no vale da sombra da morte, mas eu estou aí com você para te resgatar. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo se preparando para morrer, dizendo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o apóstolo Paulo tinha uma maturidade tão linda, que ele estava dizendo, a minha hora está chegando. Eu sei que eu estou pronto, a minha hora está chegando, eu sei que em breve eu vou subir. A minha hora está chegando. E ele, na maior tranquilidade, escreve isso para a gente. Sabe o que significa? Alguém que confia em Jesus. Alguém que confia no pastoreio de Jesus. Eu estou no controle em todo o tempo. Preparas uma mesa perante mim, verso 5, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. No contexto da ovelha animal,
Quando uma ovelha fica ferida e quebra uma das partes do corpo e fica sangrando, o cheiro do sangue atrai predadores. E os predadores virão para tentar pegar essa ovelha. Por quê? Sabe que ela está debilitada, não vai conseguir correr. E quando o salmista, o rei Davi, usa essa expressão, preparas uma mesa, é como se fosse uma mesa, um lugar onde o pastor, ele pega essa ovelha que está ferida, coloca em cima desta mesa, num lugar alto, onde os predadores não vão ter acesso. Porque as outras ovelhas vão estar ao redor, ele vai estar junto, e o predador não consegue chegar nessa ovelha doente. Jesus está dizendo, é assim que eu cuido dos meus. Os inimigos não chegam nem perto. Porque eu cuido dos meus. Lá em Provérbios ainda diz, Provérbios 16, que se você viver a vontade de Deus, Ele vai fazer com que os seus inimigos façam coisas boas para você, se dê bem com você, te abençoe. Ou seja, Jesus está dizendo, até os inimigos não vão chegar perto de você, porque eu estou cuidando. Quando você se sente frágil, eu sou forte. Quando você se sente incapacitado, eu sou capaz. Quando você não consegue, eu consigo. É isso que Jesus está reafirmando conosco o tempo todo. Quando você não está bem, eu sei, eu te coloco numa mesa, eu cuido de você, derramarei o meu óleo sobre você, dizendo, você é meu e eu vou cuidar de você. Quantas vezes a gente, mais uma vez, volto a dizer, a gente fica sem dormir, inquieto, com medo, esquecendo que Ele prepara uma mesa quando a gente precisa. Sabe aquele momento que você mais precisa, que às vezes você está sofrendo sozinho, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, ninguém sabe, aquele momento que é só seu. Jesus está dizendo, deixa eu cuidar de você, eu sei o que está na sua alma. Essa semana aconselhando uma pessoa, essa pessoa disse algumas coisas para mim, na verdade eu aconselhei algumas pessoas essa semana, e uma delas disse algo para mim que eu lembrei desse texto. Jesus, Ele está lá naquele momento que a gente está sofrendo. Naquele momento que a gente sente a dor, o medo, a inquietação, tudo isso faz parte do ser humano. Mas Jesus está dizendo, deixa isso comigo, deixa eu cuidar de você, deixa eu preparar essa mesa diante dos seus inimigos para que eles entendam que você tem alguém que cuida deles. O inimigo vai olhar para você, o inimigo maior que é Satanás, ele vai olhar para você e vai saber que tem um pastor, o sumo pastor, que cuida de você. E ele não pode se aproximar, porque eu estou cuidando. É assim que Jesus quer cuidar de cada um de nós. E por último, verso de número 6. Certamente o salmista Davi está afirmando categoricamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é a bondade do Senhor? É Ele cuidar de você. Sabe o que é misericórdia? Ele não dá o que você merece. O que nós merecemos como pecadores? Lapada, né? Chinelada. Mas a misericórdia dele, como diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, elas se renovam a cada manhã. Misericórdia é Deus olha para nós e diz, vocês merecem o inferno, mas eu vou dar o céu. Vocês merecem castigo, mas eu vou dar graça. Deus não está passando a mão nas questões erradas, porque Ele trata nossas questões erradas, nossos pecados, Ele trata tudo isso. Mas Ele está dizendo, você continua sendo pecador, mas mesmo você falhando, a minha misericórdia e o meu senso de bondade, de cuidar de você, falarão mais alto do que até suas falhas, seus erros, porque eu te amo, sou o seu pastor. Essa semana eu disse para uma pessoa, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para ser o seu facilitador. Eu quero facilitar seu relacionamento para com Deus. Por isso, pode abrir o coração e contar tudo. Por quê? Porque eu não estou aqui para ser melhor do que você e te julgar. Eu estou aqui para pegar na tua mão como seu pastor e te ajudar a viver os processos de um bom relacionamento com Deus. É assim que o sumo pastor faz, infinitamente melhor do que um pastor humano. E terminando, a misericórdia e a bondade nos seguirão todos os dias das nossas vidas e no final habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amados, eu não vejo a hora, mas até esse dia chegar, eu quero estar celebrando a vida. Eu quero estar em pé um dia de cada vez, celebrando. Não vejo a hora dessa dor lombar ir embora, correndo por essas ruas, que eu amo celebrar, eu amo viver a vida, eu amo correr. A gente estava em Águas de Lindóia, toda vez que eu vou para lá, eu gosto de correr naquela cidade, tem muita árvore, muito verde, aquele ar puro. Dessa vez eu só passando de carro, aquele sentimento tipo, eu queria estar correndo, eu vi o pessoal correndo, queria estar lá, queria estar junto, queria estar correndo, mas não pude estar lá, né? Mas eu não vejo a hora de estar ali bem, para poder voltar à rotina e sair por essas ruas celebrando, cantando, adorando, correndo, porque a vida é uma grande celebração.
Mas a gente só consegue celebrar se a gente confiar no bom pastor. E a mensagem que fica a cada um de nós é que realmente Deus está nos chamando para confiar nele. Jesus está nos chamando para confiar nele como ovelhas nas mãos do sumo pastor. Depende de cada um de nós. Ele já fez o papel dele, ele já se mostrou pronto para cuidar de nós, pastorear nossas vidas, infinitamente melhor do que um pastor pastoreia a ovelha animal. Muito melhor do que o pastor humano é o pastor Jesus, o sumo pastor. E ele está dizendo, eu estou pronto para cuidar de você. Agora você precisa confiar em mim. E aqui aprendemos grandes lições sobre esse texto e que Deus continue a falar aos nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Você que estava conosco online, obrigado pela presença. Deixe uma mensagem no chat, no WhatsApp, curta a nossa página, compartilhe, dá um joinha, que aí a plataforma entende que o conteúdo é bom e compartilha com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Domingo, 8 horas da manhã, estamos juntos.